Há poder em suas palavras. Dom Gosset, capítulo 17 de 19. A pessoa que falta. Um evangelista tinha acabado de concluir um culto numa cruzada que estava dirigindo. Geralmente, depois de cada culto, conversava e aconselhava as pessoas que vinham procurá-lo com problemas pessoais. Nesta noite, uma senhora Meiers, mãe de 2 rapazes, veio com toda sinceridade em busca de ajuda. Disse ao evangelista: meus 2 filhos não são cristãos. Já estão quase adultos e sinto-me tão infeliz sobre a sua indiferença para com Deus. Há muitos anos que oro por eles, ela comentou, e ainda não foram salvos. Por favor, seja honesto comigo e diga-me por que eles não se aproximam de Deus. É difícil estabelecer um relacionamento pessoal bastante íntimo, num curto período de tempo, para responder a uma pergunta de tal profundidade. Mas o evangelista começou a perguntar: seu marido é salvo? Sim, ela respondeu. Ele é um excelente cristão. Então ele perguntou: vocês realizam um culto doméstico em casa? Sim, foi a resposta. Além disso, damos graças em todas as refeições. Vamos à igreja todos os domingos. Raramente faltamos ao culto. Apesar de tudo isto, ela continuou, e apesar de orar, meus rapazes não se entregam a Deus. O ministro percebeu que esta mulher estava sendo sincera. Sentia que a falta de resposta às suas orações relacionava-se com ela e não com seus filhos. Senhora Meiers, ele disse depois de uma pequena pausa, a senhora realmente quer saber a verdade? Talvez doa. Quer que eu seja realmente franco? Sim, ela respondeu. Realmente quero saber, pois isto tem constituído um fardo contínuo em minha vida. Então lhe direi. Falta uma pessoa em sua vida. Seus filhos não foram salvos porque seus olhos estão secos. A senhora não pode ser o instrumento da salvação de seus filhos. Só a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, pode fazer isto. Para que ele possa fazê-lo, a senhora tem de pedir a Jesus que envie o Espírito Santo para encher a sua própria vida. Então, quando orar, ele falará com os seus filhos cônscios da escolha que tem de fazer, viver com Deus ou viver sem Deus. A senhora Meiers abaixou a cabeça e respondeu humildemente: eu sei o que o senhor quer dizer. Quando chegou em casa naquela noite, aquela mãe fechou-se sozinha em seu quarto, e durante horas andou de um lado para o outro. Derramou seu coração quebrantado diante de Deus. Suas palavras de contrição foram ditas em voz alta: por favor, meu Deus, sonda meu coração. Perdoa-me porque presumi que eu poderia trazer meus filhos a ti. Enche-me do Espírito Santo, para que ele não eu fales aos meus filhos e, então, revele a verdade aos meus 2 queridos. Finalmente, ela sentiu uma paz que nunca experimentara antes. Depois que seu coração foi quebrantado, ela chorou, percebendo sua própria incapacidade. Então, e só então, o Espírito Santo lhe deu uma oração positiva por seus filhos. Na manhã seguinte, levantou-se como de costume e preparou o café da manhã para o marido e os 2 rapazes. Sua reticência desapareceu quando, orientada pelo Espírito Santo, disse ao seu filho mais velho, quando juntos tomavam café: Ronald, gostaria que você entregasse seu coração. Dizer uma só palavra, ele levantou-se e saiu da casa. Silenciosamente a mãe orou: agora, Jesus, está contigo o problema. Eu não posso mais fazer nada. Deixo-o nas tuas mãos. Então se voltou para o filho mais moço e disse: John, você também tem estado em meu coração. Você não gostaria de abrir o seu coração para aceitar Cristo como seu Salvador hoje? John sentiu a transformação que havia em sua mãe. Sua voz era mais meiga e havia nela um apelo que nunca percebera antes daquela manhã. Mamãe, respondeu John diante do convite dela, eu quero me tornar cristão. Eu entregarei meu coração a Cristo hoje. Ambos se ajoelharam lado a lado ali na cozinha. A senhora Meiers derramou seu coração em ação de graças diante de Deus. John também orou. Com simplicidade e sinceridade arrependeu-se dos seus pecados e aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Nasceu de novo ali pelo Espírito de Deus na família dos remidos de Deus. Esta história, entretanto, tem um final ainda mais feliz. Na hora do jantar, Ronald, seu filho mais velho, voltou para casa. Sem dizer uma só palavra, foi à mãe e abraçou-a. Apertou-a contra o peito. Antes que tivesse oportunidade de falar, sua mãe exclamou: Ronald, você nem precisa me contar. Sei que você está salvo. Diga-me o que aconteceu. Mamãe, ele disse, a noite passada depois que fui para a cama, fiquei com fome. Levantei-me e fui à geladeira procurar alguma coisa para comer. Quando passei por seu quarto, ouvi você conversando com alguém. Parei para ouvir, pois fiquei com medo que houvesse algo errado. Ouvi você falar com Deus, e você orava de maneira tão diferente. Você implorava a Deus que me salvasse. Ele prosseguiu, calmamente explicando, ouvi sua oração e algo tocou meu coração. Percebi então como é horrível ser pecador e não saber como vencer o pecado. Percebi então que precisava de Deus. Quando você me perguntou hoje de manhã, eu simplesmente não podia responder. Tinha de ficar sozinho. Fui ao campo e orei. O Senhor teve um encontro comigo ali, mãe. Aceitei Jesus como meu Salvador. Ele me deu paz e tenho certeza de que estou salvo. O algo que tocou Ronald Meiers naquela noite em que ouviu sua mãe orando foi o Espírito Santo.
Então o Espírito Santo usou as palavras dela para levar seus filhos na direção de Deus. O evangelista contou esta história em cultos posteriores na cruzada. Queria enfatizar que as palavras desprovidas do Espírito caem em ouvidos moucos. Mas quando um cristão cheio do Espírito pede em nome de Deus e para sua glória, o poder age através do Espírito e não retorna vazio. Tal como a senhora Meireles, muitos cristãos têm sentido necessidade de mais poder em seu testemunho e em suas vidas pessoais. Mas muitas igrejas não ensinam seus membros como obter este poder, embora esteja explicitamente declarado nas Escrituras. Em Atos 1:8, Jesus disse aos seus discípulos que recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Antes do Pentecoste, o Espírito Santo estava com algumas pessoas mas não estava nelas. Jesus disse àquelas pessoas, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14:17. Mas ao cumprir-se o dia de Pentecoste, o Espírito Santo ficou à disposição de todos os crentes. No primeiro sermão que ele pregou depois de receber o batismo do Espírito Santo, Pedro disse a um grupo de judeus, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamará. Atos 2:38-39. Muitas pessoas acham que o batismo do Espírito Santo é alguma coisa que devem merecer, sendo bons. De acordo com as Escrituras, entretanto, é um dom de Deus, à disposição de todo cristão que o pede a Deus, exatamente como a salvação. Conforme disse Jesus, qual dentre vós é o que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11:2-11-13. Outras pessoas pensam que, sendo cristãos, automaticamente têm o Espírito Santo, e realmente o têm. Mas com o batismo do Espírito Santo, receberão ainda mais dele. Sabemos de pelo menos um exemplo depois do Pentecoste onde crentes nascidos de novo não receberam o batismo do Espírito Santo simultaneamente com sua conversão e precisaram, como muitos crentes da atualidade, recebê-lo em uma segunda experiência, ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. Atos 8:14-17. Considerando que o Espírito Santo é um dom que é recebido pedindo e muitas igrejas não ensinam às pessoas que há uma experiência chamada batismo do Espírito Santo pela qual podem pedir, muitos crentes regenerados arrependem-se e são batizados na água sem nunca receber o batismo do Espírito Santo ao qual têm direito. Nada tendes, porque não pediste. Tiago 4:2. A senhora Meireles, embora não por culpa própria, era uma delas. Provavelmente ninguém jamais lhe dissera que precisava do Espírito Santo. Eu não lhe perguntei, mas imagino que talvez até mesmo pensasse que uma cristã regenerada como ela tinha todo o Espírito Santo que pudesse receber. Felizmente, o evangelista com quem conversou sabia que precisava mais. Um cristão cheio do Espírito é um cristão dinâmico. A palavra traduzida por poder vem da palavra grega da qual também obtemos a palavra dinamite. Assim, uma pessoa se torna dinâmica depois que recebe a plenitude do Espírito Santo, o poder que Deus lhe concede. Manter a plenitude do Espírito nos torna dinâmicos na vida cristã. Quando Jesus uma vez estava na sinagoga ensinando, leu no livro de Isaías o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Lucas 4:18. Sabemos que nós, também, recebemos esta mesma unção do Espírito, pois Jesus disse em João 14:12, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Que promessa! Que incumbência! Convém que cada um comece a agir. A palavra diz. Temos de citá-la. Temos de fortalecer nossa crença repetindo muitas e muitas vezes o que Deus disse. Então isso se transformará em nosso modo de viver. Nada disto pode acontecer em sua plenitude, entretanto, até que abramos nossos corações e recebamos a plenitude do Espírito. Só quando o Espírito habitar em nós é que poderemos ser em nossas próprias vidas e nas vidas dos outros. Final do capítulo 17 de 19. Há poder em suas palavras. Don Gossett.